Oi, pessoal. Agora a gente vai conversar mais um pouquinho sobre uma política, de medicamentos que nós tivemos, que estava lá descrita na Política Nacional de Medicamentos, que foi a política de medicamentos genéricos. Antes da gente entrar propriamente no Brasil, vamos dar uma olhadinha aí nessa origem desses genéricos no mundo. Ele tem origem na década de 60, de 1960. Os Estados Unidos foi o primeiro país a adotar essa política. Representa atualmente 72% do receituário médico e, normalmente, os genéricos entram no mercado em média 3 meses após a expiração da patente. Esse 3 meses após a expiração da patente é extremamente importante, porque vocês estão vendo, a gente vai ter lá o medicamento que foi pesquisado, passou por estudo clínico, foi lançado no mercado com patente. Patente de 10 anos. O que acontece? Todas as indústrias farmacêuticas que trabalham com genérico, elas ficam muito atentas a todos os medicamentos lançados no mercado e o prazo que essa patente vai expirar. Então, por exemplo, uma Medley que trabalha bastante com genérico, ela vai localizar um medicamento que daqui 4 anos, 5 anos vai vencer a patente, ela já começa hoje a fazer todos os estudos do lançamento do medicamento genérico dela no mercado. Ela já faz os testes necessários, vocês vão ver mais adiante nessa aula. Já faz todos os testes necessários, toda a documentação necessária para registro desse medicamento na Anvisa, para quando vencer essa patente, já está tudo pronto para ela lançar logo em seguida no mercado. O Brasil é um país que tem poucas inovações, farmacêuticas. O que mais a gente faz é medicamento genérico quando a gente fala de pesquisa em indústria farmacêutica. Então, se vocês têm uma ideia de ir para a indústria, a grande probabilidade é que vocês ir para a indústria, e fazer parte dessa pesquisa, a grande probabilidade é que vocês vão fazer parte de uma pesquisa de lançamento de algum medicamento que vai expirar essa patente. Outra coisa interessante desse slide aqui é em relação aos Estados Unidos. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir para esse país. Se não, quando tiverem, observem. O que acontece nas drogarias dos Estados Unidos? Tem um setor que é um setor dos medicamentos isentos de prescrição, mas tem um setor dentro da drogaria que é onde efetivamente o farmacêutico trabalha, que são dos medicamentos prescritos. Nesse setor, você não vai comprar um medicamento na caixinha como a gente compra aqui. Então, eu não vou lá e pedir, eu quero um genérico, um similar, uma referência, eu tenho a tarja amarela. Não existe isso. O que existe é o seguinte: você foi, por exemplo, no médico, ele te prescreveu 15 comprimidos de um antibiótico, por exemplo. No Brasil, a gente vai lá e fala, preciso de 15 comprimidos. A caixa tem 12. Então, você vai precisar levar 2 caixas. Lá, o farmacêutico, ele é que separa essa medicação na quantidade que está prescrita na receita. Chama-se de unitarização ou então fracionamento desse medicamento. Eu conversei com alguns farmacêuticos responsáveis por drogarias, brasileiros, colegas, e eles me disseram, aí eu perguntei um pouquinho sobre esse genérico, referência similar, como acontece? Eles disseram o seguinte, que lá dentro, então, você não tem uma separação de genérico referência similar. A empresa, por exemplo, a CVS, ela vai comprar amoxicilina do que for mais interessante para ela.
podendo ser genérico, referência ou similar. E aí ela manda para a drogaria esse medicamento. Então, quando você compra, você não tem a escolha, porque você já vai receber a amoxicilina que tem nessa farmácia. Então, o que se escolhe lá fora é a farmácia ou a drogaria que você vai comprar. É a drogaria que você tem segurança que o medicamento que ela está comprando é um medicamento de qualidade e você não tem escolha, tá? Só para vocês entenderem aí. E a maioria deles lá fora, pelo custo, acaba sendo genérico. Bom, segundo a Organização Mundial de Saúde, para a gente conseguir implementar uma política de genéricos, é preciso que o país tenha produção desses medicamentos, que o país possa garantir a qualidade desses medicamentos genéricos, que a prescrição seja adequada e direcionada para isso, e que a dispensação também seja baseada em termos de qualidade e uso adequado deste medicamento. Os países que tiveram sucesso nessa política internacional, eles realizaram ações direcionadas para influenciar o comportamento de médicos e profissionais de saúde. A gente vai ver a característica de como essas ações foram direcionadas principalmente para os profissionais de saúde no nosso país, por meio de informações eficientes que daí vão comprovar a qualidade e a confiabilidade desses medicamentos. Por que a política ou a produção de genéricos ganha um grande espaço? Primeiro, porque teoricamente ele tem a mesma eficácia que o medicamento dito referência. O custo do medicamento genérico é muito menor do que o medicamento referência. A gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Previsão, por exemplo, que nos próximos anos 35 bilhões de dólares em patentes vão se expirar. Tem o crescimento dos custos de saúde, a nossa população tem envelhecido, com isso tem um aumento das doenças crônicas e um aumento de uso de medicamentos. Existe a disseminação de novas e custosas tecnologias médicas e o decréscimo da mortalidade e o aumento da perspectiva de vida da população. Internacionalmente, a gente tem a International Federation of Pharmaceutical Manufacturers Association, e ela diz o seguinte, que o genérico vai ter sucesso se, por exemplo, os medicamentos têm um custo muito alto para a população. Exemplo, Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra e Holanda. Os genéricos eles acabam evoluindo cada vez mais. Já na França, na Itália e na Espanha, que o custo desse medicamento é menor para a população, por quê? Porque uma parte do custo do medicamento é bancado pelo governo. Então, o medicamento, essa política de genéricos não tiveram muito sucesso. Então, o governo vai pagar, no máximo você paga R$5 por qualquer medicamento. O restante é o governo que paga. Então, para você, vou comprar uma referência, porque é o mesmo preço, né? Então, essa política acabou não tendo muito sucesso nesses países onde o custo médio dos medicamentos é menor. Então, vamos dar alguns exemplos aí, ó. O Reino Unido, em 73, né, o início aí da política de genéricos nesse país, eles tinham 17% das receitas indicação de medicamentos genéricos. Hoje, esse mercado é de 650 milhões de dólares, representa 15% do mercado de medicamentos em valores e 45% em unidades vendidas no Reino Unido.
Na Alemanha, eles têm uma lista de medicamentos referências e seus respectivos genéricos para receitar e há limites de gasto com cada tipo de doença. Então, o genérico hoje atende uma cifra de 2,2 bilhões de dólares e representa 30% do total de valores movimentados e 40% das unidades vendidas na Alemanha. O Canadá, ele, nos anos 2000, que foi quando início da implementação da política, eles tinham aí 13% da participação e 37% das unidades vendidas. O Japão tem uma participação de 6% de genéricos do mercado global de medicamentos. Em geral, né? Por que o medicamento é mais barato aí? Então vamos pensar um pouquinho. A gente viu lá na introdução à profissão farmacêutica, discutimos também bioética, pesquisa clínica. Se vocês retornarem e lembrarem o que a gente discutiu, para a gente conseguir lançar um novo medicamento no mercado, demora vários anos. E o custo é extremamente alto. Com isso, existe a lei das patentes, certo? Que esse novo fármaco fica com patente por 10 anos. Expirou a patente, a indústria de genéricos copia esse medicamento. Qual foi o custo de uma MS, da Medley, da cópia? É 5% ou menos do valor que a outra indústria investiu para um novo medicamento. Então, o primeiro ponto aqui é, por que o genérico é mais barato? Porque ele não passou por todas as fases de lançamento ou de pesquisa de um novo medicamento, que leva anos e tem um custo muito alto. Com isso, ele consegue ser mais barato. O custo das pesquisas, elas acabam sendo colocadas no medicamento referência para tentar tirar, vamos colocar, o que foi investido. Outra coisa, propaganda, seria o segundo ponto. Então, se a gente olhar as propagandas hoje de medicamentos, vou pegar um medicamento que vocês conhecem bastante, que é a Novalgina. A Novalgina, ela é a referência da dipirona. Então, quando ela faz propaganda da Novalgina. Então, a indústria que detém esse referência, ela vai fazer propaganda em cima do nome comercial. Já a Medley, ela vai fazer propaganda da dipirona sódica? Não. Ela acaba fazendo propaganda do genérico. Então, comprem genéricos da Medley. Isso é uma gama de medicamentos. Então, o custo da propaganda de genérico é muito inferior aos custos de uma propaganda de um medicamento referência. Vamos falar um pouquinho da história dos genéricos do Brasil. Então vamos lá. 1976. As indústrias farmacêuticas brasileiras, elas vão ser autorizadas a registrar medicamentos similares. Então, quando que surgiu o medicamento similar? Foi em 1971, tá? Isso foi um grande problema, porque o Brasil decidiu que não ia mais reconhecer patente de medicamento. Então, a gente vai copiar esses medicamentos e aí surgem os medicamentos similares, ok? Esse mercado, então, foi a produção de cópias de medicamentos patenteados de outros países e os laboratórios nacionais começaram a produzir. Essa situação demorou até 1976, quando a Lei 6360 de 76 colocou esses medicamentos similares sob controle da vigilância sanitária, ok? Então, em 1976,
surge, né, o nome medicamento genérico, com toda a regulamentação necessária, genérico não, desculpa, similar, com toda a documentação necessária e legislação necessária. E dizia o seguinte: medicamento similar é aquele que contém os mesmos princípios ativos, nas mesmas concentrações, com a mesma forma farmacêutica, a mesma via de administração e a mesma posologia. Então vamos lá. Ele tem dipirona sódica, a Novalgina é 500 miligramas, é um comprimido via oral, indicado para febre de 8 em 8 horas. O similar, mesmo princípio ativo, dipirona sódica, 500 miligramas, comprimido, via de administração via oral, indicação terapêutica febre, de 8 em 8 horas. Ok? Medicamento similar tem que conter essas mesmas coisas. O que pode diferir o medicamento similar do medicamento referência? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Primeiro, características de tamanho e forma. A minha Novalgina é um comprimido redondo, mas eu sou da indústria e o meu similar vai ser um comprimido triangular. Tudo bem? Tudo bem, não tem problema para o similar. Prazo de validade. A referência tem um prazo de 3 anos, o meu, após os testes, eu vi que é 2 anos e meio. Tipo da embalagem, rotulagem, recipientes e veículo. O que significa isso? A Novalgina é xarope, é sabor framboesa. Mas tem muita gente que tem alergia ao corante vermelho, né? Vocês vão estudar isso mais para frente lá em farmacotécnica, que tipo de corante é esse. Então eu vou fazer um sabor abacaxi, porque daí o corante amarelado não vai ter problema. Eu posso fazer isso porque eu posso ter diferença de recipientes, ok? Em 1983, torna-se obrigatório usar o nome do princípio ativo nas embalagens dos medicamentos, além do nome comercial. Então, o que eu estou falando aqui para vocês? Até 83 eu tinha lá Novalgina, e eu não sabia qual era o princípio ativo, a população não sabia qual era. Em 83 eles falaram, peraí, vamos colocar o nome do princípio ativo também nas embalagens desses medicamentos comercial, além do nome fantasia, que é a marca registrada desse medicamento. Esse nome genérico tem que seguir a DCB, Denominação Comum Brasileira. Não tendo na DCB, a gente segue a Denominação Comum Internacional, que é a DCI, ok? Por isso que é dipirona sódica. Eu não posso inventar um nome de princípio ativo para colocar como esse sendo o nome genérico do medicamento. Entre 91 e 93, começou a tramitar um projeto de lei número 2002, que eles queriam remover as marcas comerciais e deixar só o nome genérico. Em 93, eles diziam que o nome do princípio ativo tinha que estar na embalagem e que ele deveria ser 3 vezes maior do que o da marca. Então, vendo o que é hoje, claro que as indústrias, né, foram extremamente contra essas duas, o decreto e o projeto de lei. Então, primeiro o projeto de lei 91 não foi para frente, não, nós não vamos tirar o nome comercial da embalagem. E em 93, não, a gente não vai colocar o nome do princípio ativo 3 vezes maior do que o nome comercial. Então, eles não foram implementados, e aí a resposta teórica é devido a problemas técnicos. Já em 96, o Brasil volta a respeitar, né, todas as patentes, e enquanto isso tramitava na Câmara dos Deputados uma lei, né, sobre genéricos. E finalmente, em 1999, a gente tem a promulgação da lei dos genéricos.
Então, em relação às patentes, em 96, durante o mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, o Congresso sancionou uma nova lei de patentes que atendia o interesse dos Estados Unidos, expressos na Organização Mundial de Comércio, restabelecendo o direito de patenteamento de medicamentos. Que foi isso? Então, o Brasil, lembra que eu falei para vocês que ele resolveu não seguir a lei das patentes. Com isso, começou a copiar um monte de medicamentos similares, que a gente também viu. E, óbvio, os países que produziam os medicamentos referência e os patenteados gritaram. Foram na Organização Mundial de Comércio reclamar do Brasil e ainda eles ameaçaram a fechar toda a parte de comércio com o país. A gente ia virar um Cuba, mais ou menos assim. O Brasil deu para trás, a Organização Mundial do Comércio fez uma nova legislação, o que o Congresso aprovou, falando que a gente tinha que respeitar sim as patentes, mas que existia uma possibilidade de quebrar a patente em relação ao licenciamento compulsório, que após 3 anos da patente a gente poderia produzir esse medicamento no Brasil. Esse licenciamento compulsório, a gente tem que solicitar isso à OMC, ok? E a indústria vai avaliar se ela dá esse licenciamento para a gente poder produzir como genérico ou similar a esse medicamento que está patenteado. Existem algumas legislações em relação a isso. Por exemplo, em caso de problema de saúde pública. Se vocês lembrarem na época do H1N1, que o tratamento era o Tamiflu, na época o Tamiflu ele estava patenteado. E não tinha medicamento para comprar, porque era o mundo querendo comprar Tamiflu. E aí o Brasil pediu licenciamento compulsório. Foi dado, foi feito um acordo com a empresa, que daí eles mandavam para o Brasil o princípio ativo em pó e Farmanguinhos fazia o processamento desse medicamento. É um exemplo, tá? Então, aqui que eu falei, tem que notificar antecipadamente sempre que desejar ter a licença compulsória, ok? Então, é o que eu falei aqui para vocês, né? A Lei de Patentes Brasileira também prevê a quebra de patentes em caso de emergência nacional ou interesse público, dispositivo que tem sido utilizado pelo governo federal para negociar, por exemplo, o preço de medicamentos de HIV. E agora a gente vai entrar, propriamente dito, na lei de genéricos, que é a lei número 9987.